O deputado federal Marcel Van Hatten participou da manifestação Dino Não em Porto Alegre, após ter também participado da manifestação em Brasília pela manhã. Ao iniciar seu discurso, o deputado pediu a saída de Lula e de Alexandre de Moraes e, ao dizer Dino, ouviu da multidão um sonoro não. Marcel Van Hatten relatou que a manifestação de Brasília contou com a presença de senadores que estão trabalhando contra a indicação de Flávio Dino. Ele disse: é um descalabro aceitar que um comunista, criminoso de responsabilidade em série, que faltou a 3 convocações seguidas do Parlamento Brasileiro, debocha da cara de deputados, fez compra de respiradores até hoje não investigadas apropriadamente pelo Tribunal de Contas do Estado, e nós ainda temos que aceitar uma indicação dessas ao Supremo? Só poderia ser verdade se quem indicasse fosse um ladrão. E, infelizmente, essa é a verdade. O deputado afirmou: a principal mensagem é que o tempo do medo acabou. E eu tenho muito orgulho de poder dizer isso, tendo estado hoje de manhã em Brasília com milhares de pessoas. Ele lembrou que em outros momentos, como no impeachment de Dilma, os movimentos cresceram, tomaram as ruas e venceram. E disse: nós vamos vencer de novo, porque nós não temos medo. Conforme o deputado falava, a multidão começou a gritar com ele: nós não temos medo. E ele disse: eu quero que o povo do STF ouça. Ele prosseguiu: o medo pode causar 2 reações, a paralisia, o receio de agir, ou a segunda, a coragem de enfrentá-lo. E hoje mostramos, mais uma vez, que o que bate nesse coração verde-amarelo é a coragem de enfrentar os abusadores que chegaram a causar uma morte e não causarão a segunda. Nós não deixaremos. O deputado mencionou os cidadãos que têm seus direitos violados e disse: o que estão fazendo é perseguição política e isso só acontece em ditadura. E hoje nós vivemos um momento de ditadura no Brasil, mas é por causa de vocês, da pressão que fizeram sobre os parlamentares, que nós alcançamos as assinaturas para a CPI dos abusos de autoridade do STF e do TSE, porque nós queremos que a lei e a Constituição valham para todos. Ele acrescentou: nós vamos querer os impeachments de ministros do Supremo Tribunal Federal. E mais, se a lei prevê cadeia para abuso de autoridade, nós vamos querer cadeia para aqueles que estão impondo injustamente cadeia sobre os outros quando eles estão cometendo crimes. Após uma emocionante homenagem a Clériston Pereira da Cunha, preso político que morreu no cárcere porque o ministro Alexandre de Moraes não analisou o pedido de soltura feito pela PGR, o deputado concluiu seu discurso gritando novamente com a multidão: Dino não. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 29 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação.
pix@ajude@folhapolitica.org. Bom, antes, primeiramente, fora Lula! Fora Alexandre de Moraes! Dino, não! Não! Dino! 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 Pô, o pessoal tá bem treinado aqui, hein? Coisa boa! Como eu vinha dizendo, meia hora de atraso no voo, eu vim de Brasília pra cá e o único voo que tinha era um com conexão em São Paulo. Acabei me atrasando meia hora, mas vendo vocês todos aqui, alguns já foram, mas tantos aqui ainda, mesmo com aqui a ameaça de chuva, ninguém aqui de açúcar e muito menos ninguém aqui é comunista. Tá todo mundo aqui pra defender o Brasil. E eu quero trazer diretamente a notícia de Brasília, porque eu estava lá no caminhão hoje de manhã, ao lado de deputados distritais, ao lado de deputados federais, ao lado do povo do Distrito Federal, Camusato, e principalmente ao lado de senadores da República que estão trabalhando pelo Brasil, a exemplo do Rogério Marinho, do Eduardo Girão, do Magno Malta, do Jorge Seife e outros que estavam em Brasília ao nosso lado lá e que estão fazendo o trabalho de formiguinha para convencer aqueles que ainda talvez precisem de argumentos, porque para mim não precisa nenhum, para barrar Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. É um descalabro aceitar que um comunista, criminoso de responsabilidade em série, que faltou por 3 convocações seguidas ao Parlamento Brasileiro, debocha da cara de deputados, fez compras de respiradores lá no Maranhão quando governador, até hoje não investigadas apropriadamente pelo Tribunal de Contas do Estado, e nós ainda temos de aceitar uma indicação dessa ao Supremo. Só poderia ser verdade que se quem me indicasse fosse um ladrão. Infelizmente essa é a verdade. Amigos de Porto Alegre, fiz questão de estar aqui de manhã em Brasília, aqui de tarde em Porto Alegre, para dizer que a principal mensagem, além essa de que os senadores de Brasília estão trabalhando, aqueles senadores de direito, senadores que precisam estar trabalhando por nós, e já vários se elegeram na última vez e estão hoje ocupando cadeiras que antes eram de petistas ou de gente do centrão sem compromisso com as nossas bandeiras, e vamos ter que trabalhar muito para a próxima eleição eleger mais senadores alinhados com a gente. Mas além dessa mensagem, eu preciso dizer para vocês que o mais claro ficou é que o tempo do medo acabou. E eu tenho muito orgulho de dizer isso, tendo estado hoje de manhã em Brasília e veja milhares de pessoas, depois de termos dezenas na Praça dos Três Poderes. Infelizmente, logo depois da trágica morte do Clesão, nós vimos dezenas de brasileiros lá de Brasília, do Distrito Federal, na Praça dos Três Poderes, e agora já são milhares, e como eu tinha dito lá, assim aconteceu aqui em Porto Alegre, no banquinho do Parcão éramos algumas centenas, depois passamos a ser milhares, e logo fomos milhões às ruas em todo o Brasil, e vencemos aquele grande desafio, e nós vamos vencer de novo, nós vamos vencer de novo, porque nós não temos medo. E Porto Alegre começou, foi a maior manifestação do Brasil no início desse ano contra os absurdos do PT e do STF. A maior de todas foi aqui em Porto Alegre, porque nós mostramos então e mostramos de novo ao Brasil que nós não temos medo, nós não temos medo, nós não temos medo, nós não temos medo. Eu quero que o povo do STF ouça, nós não temos medo, 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 nós não temos medo. É isso, pessoal, nós não temos e não podíamos ter, apesar de terem nos paralisado. Agora o medo, como eu digo, pode causar 2 reações da pessoa: a paralisia, o receio de agir, e a segunda, a coragem de enfrentá-lo. E hoje nós mostramos para todo o Brasil, mais uma vez, que o que bate nesse nosso coração verde e amarelo é a coragem de enfrentar os abusadores que chegaram a causar uma morte e não causarão a segunda. Nós não deixaremos. É
triste o que estão fazendo, porque o que estão fazendo com as pessoas que estão presas, familiares, amigos, aliás, de muitos de vocês hoje, com tornozeleiras eletrônicas, pessoas honestas que não conseguem mais trabalhar, não conseguem mais sequer viver em paz como viviam antes com sua família, não conseguem se locomover, tem ordens de restrição. O que estão fazendo é perseguição política. Isso só acontece em ditadura. E hoje nós vivemos um momento de ditadura no Brasil. Mas é graças a vocês, e é graças à pressão que vocês fizeram também sobre a Câmara dos Deputados nas últimas semanas, que nós alcançamos, muito obrigado, as 171 assinaturas para a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE. E esta CPI vai investigar e vai buscar a punição desse abuso de autoridade. Porque nós queremos que a lei no Brasil e a Constituição valham para todos. E se tiver que empichar ministro do Supremo Tribunal Federal, e já tem muitos motivos para isso, já muito antes desse abuso de autoridade, nós vamos querer os impeachments dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E mais, se a lei prevê cadeia para abuso de autoridade, nós vamos querer cadeia para aqueles que hoje estão impondo injustamente cadeia sobre os outros, quando eles estão cometendo crimes passíveis dessa pena. Eu agradeço mais uma vez Porto Alegre, eu agradeço o Brasil e agradeço a Deus, como eu disse, em Brasília e repito aqui. Porque nós não entendemos bem muitas vezes os seus desígnios e não entendemos por que certas coisas acontecem. A família do Clesão, a Jane e as duas filhas, a Ana Luísa e a Kézia, com quem eu tenho agora alguma relação, antes não os conhecia, estão sofrendo algo porque nenhuma família poderia passar. Não tem mais o seu pai junto com elas nas ocasiões de festa, mesmo nas de tristeza. Não podem mais sair para jantar um dia, assistir um filme na televisão. É um abuso, é um arbítrio, é uma tortura tão grave que a gente se pergunta como Deus pode deixar isso acontecer com pessoas honestas. Nós nos perguntamos isso o dia todo quando algo acontece de ruim para nós. Mas na verdade nós não temos como questionar os desígnios de Deus, porque Ele é bom em tudo e não é um mal que vai nos deixar parar, porque tampouco existe um mal que não foi produzido para que não haja um bem maior que o supere depois. E é isso que a família do Clesão merece. Todo o nosso abraço e a solidariedade e a certeza de que a vida daquele pai de família que só soube trabalhar na vida toda dele, nunca teve passagem policial, talvez teve em alguma delegacia, em virtude de algum assalto ou roubo que sofreu, nem sei, porque quem no Brasil é honesto passa apenas na delegacia e lamentavelmente muitas vezes, quando alguma coisa de ruim acontece sobre nós, o que também está na conta do PT, essa insegurança tremenda que nós vemos no nosso país. Uma pessoa dessa precisa ter a sua vida honrada e sua memória celebrada por todos nós. E por isso a vida do Clesão não será em vão. Vou até os confins da terra para buscar justiça para o Clesão e justiça para o Brasil. Contem comigo pela democracia e pela nossa liberdade. Um abraço a todos. Obrigado, Porto Alegre. Viva o Brasil! Tiro! Não! Tiro! Não! Tiro! Não! Tiro! Não! Tiro! Não! Tiro! Não! Tiro! A palavra do deputado Marcel Van Hatten, que vai ser o primeiro a falar. Muitas pessoas nos pediram aqui quando nós chegamos para que nós começássemos esse momento com uma oração. Então eu vou pedir para nós fazermos a oração que Jesus ensinou. Nós vamos orar o Pai Nosso juntos e na sequência o deputado Marcel Van Hatten está com a palavra. O senador Magno Malta fala para nós orarmos do Pai Nosso, fazermos 1 minuto de silêncio na sequência, em homenagem ao Clesão e a sua família que está aqui presente, e também num aceno a todos aqueles que estão sofrendo injustamente
nas mãos desse momento turbulento e injusto que nós vivemos no Brasil. Então nós começamos com o Pai Nosso. Pai Nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. amém. Silêncio. Um minuto de silêncio em homenagem ao Clezão e à sua família. Bom dia, Brasília! E primeiramente, antes de mais nada, fora Lula! Fora Alexandre de Moraes! Dino, não! Dino, não! Dino, não! Dino! 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 Meus parabéns, o tempo do medo acabou! Eu quero começar dando meus parabéns a todos os que estão aqui, aos que vieram. Faz poucos dias estávamos ainda na Praça dos Três Poderes com o desembargador Sebastião, que está aqui conosco, e éramos poucos, e ali eu disse, logo seremos mais, está aqui o homem, logo seremos mais, aqui estamos aí, milhares reunidos, e logo, de milhares, passaremos outra vez a milhões de brasileiros na rua a demandar por democracia, liberdade e o fim dos abusos de autoridade que nós vemos hoje no país. Eu quero agradecer também, em especial, aos meus colegas deputados federais, deputado de Samugai, ele tem o nome de todos os demais, ele que puxou a frente aqui para ajudar com essa manifestação sair. Parabéns, Caio, e aos meus colegas deputados, todos homens de coragem, que assinaram a CPI e que estão aqui conosco hoje. Quero também parabenizar o Thiago Manzoni, o pastor Daniel e os demais deputados distritais que estão aqui, puxando a frente em Brasília para mostrar que esse povo já está na bola do longe, tem coragem para lutar na rua representado por eles. Mas em especial, eu quero dar os parabéns aqui aos senadores da República que estão conosco. Eu nem vou precisar começar a falar os nomes que após já começaram. Magno Malta, Eduardo Gilão, Sérgio Manatini e o nosso líder da oposição, o Sérgio também não tinha visto ainda, e o nosso líder da oposição, Rogério Marinho. Esse é bom! Senadores Alcino Esse é e são aqueles, meu querido colega deputado Paulo Fernandes do Distrito Federal aqui conosco. Eu já citei todos os senadores aqui e eu quero dizer para vocês que o que nós precisamos agora é de mobilização total. Vou deixar os senadores falarem mais, porque é eles que sabem melhor como a Carla pensa lá no Senado. Mas a mobilização deve ser total para barrar um comunista no Supremo Tribunal Federal. Um criminoso em série, quando se trata de crimes de responsabilidades cometidos, nem sequer atendeu os convites e as convocações
deputados, precisamos do seu apoio, do povo brasileiro em Brasília e em todo o país, para que Dino seja barrado no Senado, no povo, por meio dos seus representantes pelo Senado. Para concluir, e eu quero em seguida, como outros voos para as suas regiões, eu estou indo a Porto Alegre, Petagua, com o povo gaúcho no Parcão hoje às 3 da tarde. Para concluir, eu não posso deixar de agradecer a Deus por nos proporcionar esse momento ao lado de vocês. Infelizmente, foi necessária uma tragédia. O Clezão deixou Jane, suas 2 filhas, Ana Luísa e a Kézia, com quem tem agora mais contato, antes não tinha, e tantos outros que hoje mesmo alguns vieram de centenas de quilômetros de distância, que estão com seus familiares presos